Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Thompson, estou chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, terça-feira, 1º de outubro de 2024. Vamos falar um pouquinho de cultura? Depois que seu 10º álbum de estúdio, Moon Music, foi ser lançado agora nessa última sexta-feira, o Coldplay, a banda comunicou aí que deve lançar somente mais 2 discos de estúdio. O vocalista Chris Martin contou à Apple Music que a banda pretende lançar apenas 12 álbuns de verdade, entre aspas aí, aqueles álbuns de estúdio com inéditas, antes de parar de criar material novo. Para justificar a decisão, o vocalista explica que menos é mais e compara a trajetória de grupos aí, e de artistas renomados. Por exemplo, ele dá o exemplo que o Beatles tem 12 álbuns e meio, que o Bob Marley tem quase esse número, e ele diz que isso não significa que a banda vai parar de fazer shows, não, nada disso. Ele disse que somente vai parar de criar, vamos dizer assim. Então, se fizer algo criativo, vai ser lançado em shows. Então, vamos esperar aí essa coisa interessante, Porque normalmente quando uma banda anuncia que não vai mais lançar álbum, o pessoal já acha logo que é o fim da banda, Mas o Coldplay tá muito bem, é uma banda aí que é reconhecida internacionalmente, tem muita música boa e os caras prometeram aqui que vão continuar fazendo só showzaço. Então, acabaram de lançar o 10º álbum na última sexta-feira. Se for parar mesmo de lançar músicas inéditas no 12º, ainda tem aí pelo menos uns 4 anos ainda de criação, porque normalmente 1 ano e meio a 2 anos é aí a distância de um álbum inédito para outro. Gente, olha só essa notícia, hein? Após 11 anos do acidente de esqui que mudou para sempre a vida de Michael Schumacher, o ex-piloto da Fórmula 1 teria feito sua primeira aparição publicamente no casamento da sua filha mais jovem, de 27 anos, que se casou nesse último final de semana em uma cerimônia particular na Vila da Família em Maiorca, lá na Espanha. A suposta aparição de Schumacher no casamento da filha foi relatada por veículos de imprensa da Alemanha que afirmam que a cerimônia teve como regra a proibição de celulares. O estado de saúde do piloto é mantido em sigilo absoluto, severo, desde que ele sofreu grave lesão na cabeça em um acidente lá em dezembro de 2013. Após o acidente, Schumacher passou meses em coma induzido e retornou para casa em 2014, onde fica sob os cuidados da sua esposa Corina e uma equipe de especialistas ali. A suposta aparição do ex-piloto levantou rumores de que a família dele pode aí finalmente falar um pouquinho, revelar aí as condições reais de saúde do ex-piloto alemão, do hepta campeão aí da Fórmula 1, e como que ele se encontra, Muita gente tem essa curiosidade. Até pouco tempo muita gente falava, será que ele já não faleceu e a família não quer falar? E agora com essa notícia, interessantíssima, que ele foi visto nessa cerimônia particular, mas não tem imagem, não tem gravação, não tem nada, e ninguém comentou como está o estado dele, se está cadeira de rodas, como é que ele está, se está bem. Mas essa notícia já dá aí uma esperança de logo a família mesmo se pronunciar, ou ele mesmo chegar aí à mídia e mostrar aí pra gente, Principalmente a galera que gosta muito de automobilismo, Fórmula 1, os fãs do Schumacher querem saber. Falando agora um pouquinho de futebol, o Atlético Mineiro e Vasco vão se enfrentar amanhã, às 7h15, na Arena MRV em Minas Gerais, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vem de derrota. A equipe foi superada pelo Palmeiras por 2-1 fora de casa no último final de semana pelo Brasileirão. O Galo entrou já na terceira fase da Copa do Brasil e despachou o Sport, CRB e São Paulo. Então, o Vasco, vai pegar o Atlético na casa dos caras, não vai ser um jogo fácil, mas vamos torcer pro Vascão passar aí sem muita dificuldade, pelo menos fazer um resultado bom no primeiro jogo, isso que importa, que depois vai decidir aqui em casa essa vaga para a final aí da Copa do Brasil. E o Flamengo também joga amanhã com o Corinthians na primeira partida aí das semifinais da Copa do Brasil, e o jogo vai ser no Maraca, o primeiro jogo é no Maraca. Mesma coisa, o Flamengo tem que fazer o resultado para chegar lá em São Paulo, decidir aí de forma mais tranquila. O Fla chega com a estreia, do novo treinador, Felipe Luiz, o ex-jogador, era ex-jogador até pouco tempo, cabeludinho, foi integrado aí ao Flamengo como treinador após o Tite ser demitido, a pressão da torcida, a galera já não estava mais gostando da forma que o Tite estava formando o Flamengo, e o Felipe Luiz
foi alçado aí como treinador do Flamengo. Ele conhece bem aquele time, né? Foi o time por onde ele se aposentou até há pouco tempo, conhece o grupo, até há pouco tempo esse grupo jogou com ele, então tem tudo para fazer um caldo bem bacana entre Felipe Luiz e Flamengo. E a dupla Botafogo e Fluminense, né? Só pelo Brasileirão. O Fluminense vai jogar contra o Cruzeiro na quinta-feira, né? Pelo Brasileirão, 9h30 da noite. E o Botafogo no sábado vai na casa do Atlético Paranaense às 4h30 da tarde. Falando em futebol, né? E agora da galera aqui da nossa área, né? A equipe do Friburguense conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca Série B1 ao derrotar o Paduano aí por 1-0, jogando fora de casa, hein? O detalhe, fora de casa, em um confronto válido pela segunda rodada do torneio agora nesse último sábado, né? Muito interessante, é o Campeonato Carioca da Série B1, né? E o Frisão aí levou a melhor graças ao gol de Kaique Gomes, que de cabeça balançou as redes do time, né? Aqui balançou a rede, né? Do adversário do Pádua, lá de Santo Antônio de Pádua, o Paduano, e aí garantiu 3 pontos para o Tricolor da Serra, na terceira divisão do Campeonato Carioca. Com a vitória, o time sobe um pouquinho de posição na tabela. Lembrar que o Frisão na estreia, infelizmente, né, perdeu em casa por 1-0 para os Pérolas Negras. Mas vamos que vamos. Tendo notícia boa do Frisão, eu falo aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta para contar um pouquinho mais sobre o mundo, sobre os esportes, sobre o Brasil, tá bom? Aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.